amigos e amigas, bem-vindos a mais um Life and Timecast. Hoje a gente vai falar de um tema bastante especial, que é o mundo dos vinhos. Um tema aí que permeia bastante, o pessoal degusta, toma, não sabe o que está tomando, às vezes se diverte bastante. Enfim, é um tema bastante rico aqui que a gente vai explorar em detalhes. A gente trouxe o Eduardo Araújo hoje aqui, dono da Cellar, e a gente vai já passar a palavra para ele, mas antes o Marcelo tem um recado aqui para passar. É isso aí. Hoje o bate-papo tá da água na boca, né? Mas antes eu queria agradecer aqui ao nosso patrocinador do episódio de hoje, Aramise. Edu, te dá um presente aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado aí pelo pessoal que pôde dar essa força aí pra gente. Eu abro ele agora, deixa aqui depois pro final. Pode abrir depois. Pode, beleza. Com certeza é roupa de qualidade, cara. Vou deixar aqui na frente, então. Pode deixar no cantinho aqui, porque aqui a gente já vai deixar a marca aqui. Fechou. E aí, você deixa a coisa mais importante da conversa que são os vinhos, né? Tá certo. E aproveitando, como a gente não passou do meio-dia ainda, a gente não tá tomando nenhuma garrafa, nenhum rótulo aqui, né? Mas sim, vamos ficar com água na boca aí. Edu, conta pra gente um pouquinho aí da sua história, como é que você chegou até aqui, toda essa construção, enfim. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo espaço, né? Um oi para todo mundo aí que tá assistindo. Bom, eu trabalho com vinho há mais ou menos, vai fazer 17 anos aí, pelas minhas contas agora de cabeça. Comecei muito por acaso, caí de paraquedas nesse negócio, porque eu nunca pensei em trabalhar com vinho, não era consumidor de vinho, mesmo porque eu tinha 18, 19 anos, começando a trabalhar em outras coisas. Eu fazia educação física na Federal de Santa Catarina. Meu sonho é ser jogador de futebol, né? Ficar na praia, aquela coisa. Tudo a ver com vinho. Tudo a ver com vinho, né? Eu acho que parte do lazer com certeza tem, mas eu sempre gostei de viajar. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, minha primeira viagem internacional. Eu posso falar que foi um work experience meio informal na Califórnia, para não dizer mais coisas, né, que podem me incriminar aqui. Mas, então eu voltei muito novo de lá e quando eu cheguei aqui eu fui trabalhar, eu trabalhava num resort de Florianópolis conhecido, né, eu sou de Florianópolis, que é o Costão de Santinho, como recreador. E ao mesmo tempo meu pai já fazia representação de vendas e tudo mais, e o chefe dele na época falou, pô, Fernando, a gente precisa de alguém para trabalhar numa área nova, num trade da empresa, alguém que não tenha bagagem, experiência pra gente construir alguém novo. Cara, teu filho não tá afim de fazer? Dele, pô, tá lá encostando de Santinho, fazendo sandboard, né, na praia. Aí vamos falar com ele. E, putz, a proposta na época era boa, porque é um trabalho mais ou menos por amor que eu fazia, né? A gente passava o dia inteiro lá no resort, era sensacional. Mas eu falei, pô, interessante, né? Uma coisa legal. E era uma empresa de bebidas, não só de vinhos. Era uma multinacional muito reconhecida na época, ela foi comprada depois, mas entrava com uísques, licores, vodkas e tudo mais. E eu falei, por que não? E comecei dias depois. Continua no mundo da recreação, só que para um outro perfil. Recreação adulta. Público, né? Criança adulta. Perfeito. Eu passei dos 7 a 12 anos para a galera mais velha, com certeza. Legal. E coincidentemente, nesse período, essa empresa comprou uma divisão de vinhos internacional. E eu recebi aquele material e falei, cara, eu não sei nem falar essas coisas. Eu não sei falar Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, coisas que é básico. E eu comecei a estudar, comecei a pegar portfólio, né, pegar as palavras. E, cara, de onde é que vem isso? Eu tinha acabado de fazer um mochilão na Europa, depois da Califórnia, o dinheirinho que eu ganhei lá. Eu fui para a Europa fazer um mochilão, passei por essas regiões, não dei a mínima. Eu vi a uva no pé, eu falei, cara, beleza. Tomei uma tacinha de vinho que eu jurei pra minha mãe que ia tomar lá na Champs-Élysées, pra tirar uma foto. E quando eu voltei, pô, caí de paraquedas nisso aí. E eu gostei muito, né? Resumindo, assim, pra não... Eu comecei primeiro, a gente ganhava prêmio de venda em vinho. Então, os primeiros vinhos que eu tomei foram vinhos bons já, eram vinhos, né? Eu lembro até hoje, eram um Gran Reserva de Rioja, com uma safra mais antiga. Aquilo me chamou muita atenção, né? Então, você já começou por um nível acima, né? Lógico, eu tinha tomado uns Campo Largo antes, né? Então, eu tinha essa referência. Mas depois eu falei, cara, aquilo pode ser isso? Impressionante, né? E eu comecei a entender que tinha história, geografia, toda a parte social do vinho, toda a parte da geologia, é uma coisa muito rica e que me permitia viajar. Falei, cara, eu tava com o bichinho da viagem, ele tinha acabado de me pegar e eu falei, putz, isso aqui é sensacional. E aí, rapidamente, né, o Márcio Bonilha aí, se ele estiver escutando ou escutar, eu vou passar para ele com certeza. Ele foi para outra empresa, uma vinícola nacional, e me chamou. Falei, Edu, vamos com a gente. E aí, a partir daí, eu só trabalhei com vinho. Então, a partir de 2007, né, a minha vida foi só vinho. Eu abandonei, logicamente, a educação física, não me formei.
Fui fazer administração porque ao mesmo tempo a gente montou uma loja distribuidora em Florianópolis para representar, né? Que é onde você mora hoje? Que é onde eu moro hoje. E durante esse tempo eu comecei a ver que... Mas detalhe importante, mas tá aqui em São Paulo. Né? Tô aqui em São Paulo, a Acelera São Paulo, eu vou contar essa historinha também. E aí, a partir desse momento, eu falei, cara, eu não sei nada sobre esse assunto. É muito complexo, eu preciso acelerar. E o que eu posso acelerar? Buscar um curso. E aí eu comecei a entrar nos cursos, fiz um curso de sommelier no Senac, e a ideia foi de novo voltar pro exterior e falar, cara, lá fora que é o mercado, lá fora que eu preciso ter referência. E aí voltei pra Califórnia, onde eu fiz a Court of Master Sommelier, que foi a virada de página na minha, não só carreira, mas também no meu objetivo como profissional. Hoje você se considera um sommelier? Sommelier, formado, oficialmente sou um sommelier com certificação internacional e nacional e dou cursos também para formação de sommelier aqui no Brasil. Legal, acho que até bacana comentar isso daí, Edu, porque, enfim, eu conheço o teu trabalho aí, enfim, há um bom tempo, né? E, cara, me fala quais são as ramificações que hoje você atua, né? Que, pô, é bem amplo, né? É bem amplo. Como sommelier, o sommelier na origem da palavra, assim, ela é muito antiga, mas assim, a coisa mais atual é a pessoa que cuida dos vinhos, bebidas de um restaurante, num termo básico, no resumo normal. É muito comum as pessoas falarem que eu sou enólogo, né? Ou perguntarem a diferença de enólogo e sommelier. Até vou pegar um gancho dessa pergunta. Então eu resumo muito falar, o enólogo faz, eu vendo. Tá? Então o enólogo é o cara responsável por produzir o vinho e o sommelier para fazer esse vinho chegar da melhor forma na tua taça. Tá? Resumindo, total. Lógico que em 2023 a gente tem várias ramificações. O sommelier ele pode ser um educador, ele pode ser um escritor sobre vinhos, uma revista, ele pode ser um avaliador, ele pode ser no restaurante o clássico. E também agora a gente está entrando numa área onde as importadoras, as empresas, elas precisam de pessoas técnicas, precisam da educação interna, precisam da educação para os seus clientes. Então o sommelier entrou muito nessa área também das importadoras e das vinícolas. Não só na recepção de um turismo, como também na parte, como eu faço muito, que é a parte de fichas técnicas, material interno, blogs, eventos, jantares harmonizados para a importadora. Então o sommelier ele tem uma área muito ampla, né? E eu também dou aulas. Uma das partes que eu mais faço hoje é fazer a parte de educação, que eu comecei lá atrás em Florianópolis também, montando uma sala de aula para degustações e tudo mais. Eu via que era uma coisa uma necessidade muito grande do mercado que não existia. As pessoas não sabiam o básico e eu comecei a falar do básico. Foi muito legal. E gostei disso aí. Nunca fui formado, fiz cursos de educador agora pela Wine Spirits Education Trust. Sou certificado educador por eles, mas até então eu nunca tinha feito uma aula de didática, de curso, né? Foi uma coisa muito empírica e orgânica para mim. Mas me dei bem nisso aí, eu gosto de falar sobre vinhos, eu gosto de dar aulas, então é outra área que eu faço também, a parte de cursos e formações. Legal, bacana. Cara, eu tenho uma coisa que é bem engraçada, né? A minha sogra, ela comenta que na década de 80, nos anos 70, você tinha 2, 3 vinhos que todo mundo tomava ali, enfim, e hoje você, cara... Você já tem uma diversidade gigantesca de rótulos que chegam no Brasil, e o que tem me impressionado, faço também parte de algumas confrarias, o que tem me impressionado é o quanto que a turma tem de conhecimento de vinho, né? E como, enfim, como isso também se tornou um mercado de luxo, né? Enfim, tem até... briga de poder, né? Olha aqui, ó, tô tomando essa garrafa, o cara... Carteirada, né? Carteirada. Não, isso existe, o Brasil, a gente teve, acho que vários mercados aconteceram isso no Brasil após a abertura econômica na década de 90, né? A gente tem essa abertura comercial pro internacional, a gente começou a receber muito mais vinhos de fora. O Brasil sempre teve uma indústria nacional, sempre teve, tá? A gente tem empresas como a Almaden, por exemplo, é uma empresa californiana que veio para o Brasil na década de 70, 73, a partir de um estudo da UC Davis, falando que o Brasil, essa região do extremo sul, divisa com o Uruguai, tinha capacidade de produzir vinhos. Então os caras pegaram esse estudo e falaram, opa, um país desse tamanho, país do futuro, que sempre fomos, né? Vamos para lá. E lógico, muita dificuldade, né? Burocracias, parte de trabalho também, regiões muito pobres em população, eu digo, no sentido de gente para trabalhar.
E, ao mesmo tempo, a gente teve a entrada daqueles vinhos famosos alemães, da garrafa azul. Era esse aí que ela falava. Qual que era o nome? O Liebfraumilch, né? Que Schwarzkett, outros vinhos alemães que a gente tinha, que eram vinhos que, inclusive, jogaram contra o mercado alemão. Eu sou apaixonado pelos vinhos alemães. Mês que vem estarei lá na Alemanha, no simpósio do Master of Wine. Para mim, faz alguns dos melhores vinhos brancos do mundo. Só que o brasileiro tem essa referência do vinho da garrafa azul, docinho, de baixa qualidade, que era o vinho que o alemão fazia para volume, para vinho barato. E a gente teve essa abertura econômica, então, na década de 90 ali, quando a gente realmente explodiu. E como o Brasil nunca teve uma cultura de produção e tomar vinho próprio, nosso vinho que a gente mais produz é o vinho suave, né? Nós precisamos desses vinhos de fora, que foi bom para o mercado. A gente vai falar sobre protecionismo, sobre, né, podemos falar sobre várias vertentes desse tema, mas foi bom para o nosso mercado porque a gente começou a ter benchmark, né? Você falou, putz, isso aqui é bom, não é mais o vinho da garrafa azul, isso aqui começou a chegar à França, Itália, Portugal, Chile, os vinhos da América do Sul, eles evoluíram absurdamente nos últimos anos, nas últimas décadas, muito mercado internacional voltado para a exportação. E hoje o Brasil, a gente é um dos países, eu acredito que São Paulo seja uma das capitais do mundo que mais tem oferta de rótulos do mundo. Eu estou falando junto com Nova York, junto com Hong Kong, talvez, Londres, né, que são mercados que, por não ter essa tradição de produzir o próprio vinho, a gente tem coisas de fora. Ou seja, o futuro lá de trás chegou, né? Não necessariamente produzindo aqui, né? Mas chegou. E aí, então isso faz com que, você falou perfeitamente, você comentou sobre como as pessoas conhecem de vinho no Brasil. Essa oferta enorme de... eu falei do wine bar, eu tenho um wine bar em Floripa que eu tenho 18 países na carta. Cara, é muita coisa, então a gente se obriga, entre aspas, a conhecer vinho da Itália, França, mas também do Líbano, de Israel, de Marrocos, da Grécia, né, da Eslovênia. E quando a gente vai para fora, quando eu viajo, eu percebo muito isso. Sommelier brasileiro, as pessoas os bons profissionais do Brasil, eles têm uma excelente abertura lá fora porque conhecem um conhecimento genérico no sentido, né, de geral, não genérico. Um conhecimento geral de vários mercados. Enquanto a gente vai para regiões muito famosas, vamos lá para Borgonha, o sommelier tradicional de lá conhece tudo sobre a Borgonha. Mas ele não precisa de outro vinho. Ele não precisa de vinho da África do Sul ali. Ele não precisa de um vinho da Itália ali, né? Então, a gente, no Brasil, a gente consegue ter, lógico, várias exceções, mas no Brasil a gente consegue ter esse conhecimento muito por essa oferta de mercado que a gente tem. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando de vários vinhos do mundo e tudo, e uma curiosidade que eu sempre tive, muitas pessoas perguntam, inclusive, é esse transporte, né? Porque, tudo bem, uma coisa é você produzir numa região, colhe com maior cuidado, deixa ali descansando por anos, e depois enfia num container, sol a pino, exato, chega no Porto de Santos ali, às vezes para desembaraçar 40 dias, 50 dias. Normal. E aí, o que acontece? Ele consegue manter a qualidade ou muito se perde nesse caminho? Não mantém qualidade, mas existem métodos de você fazer esse processo, né? Por exemplo, na Cellar, né, a gente faz todo esse processo do pick-up na porta do produtor até chegar no Brasil 100% refrigerado. Tá. Então é um cuidado. Inclusive, alguns produtores que a gente trabalha são tão importantes e tão exigentes que eles não venderiam se não fosse assim. Né? A gente sabe que já deixaram de vender para pessoas que falam, não, se não for dessa maneira, é mais caro, muito mais caro. Você tem, mas toda a preocupação que a gente tem são vinhos, principalmente os vinhos, a gente vai entrar na vertente de estilo de produção, né? Vinhos que a gente chama mais naturais ou menos intervenção, são vinhos que você utiliza menos conservantes, né, adicionados. O vinho é cheio de conservantes naturais, sem problema nenhum. Agora, às vezes você tem produtores que até tem muita coisa mudando com novos estudos, mas a gente tem um conservante no vinho, que é os sulfitos, né? E o dióxido de enxofre, que a gente coloca para conservar. Uma coisa natural que existe há milhares de anos. E quando você usa menos, muita gente tem mais receio desse transporte. É um vinho que pode ter um shelf life menor. Mas a gente tem visto que isso, nos bons vinhos, isso não tem acontecido. Mas é um problema muito sério e a gente sabe que muitos dos vinhos que a gente pega no Brasil não tem a qualidade necessária ou original por causa do meio de transporte que foi feito. Então, ou seja, quando a gente vai investir num rótulo mais caro, alguma coisa assim, tem que realmente se preocupar muito com a procedência e não só com o rótulo. Com certeza, com certeza. Senão... E para mim o pior gargalo disso aí é no Brasil. Não só quando ele chega aqui, porque a importadora pode ter um excelente cuidado, às vezes, é um vinho muito caro, vamos investir num container melhor? Vamos. Vale a pena se diluir esse preço. Aí chegou aqui, o galpão deles fica aí em algum lugar que não é refrigerado.
Ou o cara vende pra uma loja que tá lá, também não tem refrigeração. Ou, o pior, e é o gargalo que a gente mais enfrenta, é o transporte da nossa casa até a casa do cliente. Em São Paulo, tudo bem, a gente tem nosso próprio transporte, ou tem empresas que, né, o transporte é rápido, o vinho ali fica 1 horinha no carro, às vezes nem isso. Mas, putz, a gente atende o Brasil todo, eu preciso mandar um vinho pra Bahia, pra Natal, pra Florianópolis, 4 dias úteis, 7 dias úteis. Esse é o gargalo ainda que a gente tá tentando otimizar da melhor maneira possível, diminuir o tempo de entrega e tentar fazer, às vezes, entregas em horários que são mais frescos. Isso é um problema ainda muito sério que a gente não tem o que fazer. Não existe tipo de sustentável de você entregar algumas garrafas refrigeradas 100% até o consumidor final. Tá bom? Não, legal. Isso, cara, eu acho que até ainda mesmo, mais ou menos nesse tema, cara, isso explica muito o porquê de, cara, você quase manda, se você quiser tomar um vinho, porra, como o Vitor falou, que você investiu alguma coisa e quiser que ele chegue daquele jeito que dá o estalo, né? Você tem que se preocupar com por onde você está comprando. Sem né? dúvida, sem dúvida. E esse mercado, né? Acho que você até comentou, e seria legal dar uma explorada sobre os vinhos que têm chegado pela fronteira, sem regulação. Isso é o pior dos negócios, porque é uma ilusão de que você se deu bem. A gente tem o brasileiro, todo mundo tem, a gente fala muito do brasileiro, mas quem não quer se dar bem, em geral, né? Mas a gente fala, putz, é muito imposto, então é injusto pagar esse imposto, pô, tô pagando mais barato. A gente vê várias facetas do me dei bem comprando esse vinho que vem da fronteira ilegalmente. Só que hoje a gente tá falando que o barato sai caro, né? Eu bebi já muitos vinhos que estão em confrarias, estão no turma, o cara abre a garrafa e fala, cara, esse vinho deteriorou já. Ele ficou, por quê? O cara tem que colocar lá no caminhãozinho velho dele, ele tem que parar num galpão no meio do mato, na divisa, com um boi, com um porquinho, com um sol a pino durante 2 semanas para baixar a fiscalização. Ele tem que entrar num caminhão durante o dia, sem refrigeração, e chegar na tua casa. Ou seja, o vinho às vezes passa ali 15, 20, 30 dias a 60 graus. Cara, o vinho não tem jeito. Então você, eu tô pagando metade do preço. Não, você tá pagando mais que o dobro. Você tem que pagar, né? Porque você vai ter que comprar mais garrafa, você tá tomando um vinho que não é de qualidade. E fora que você tá hoje já alimentando o crime organizado, né? Evasão de imposto, concorrência desleal. Né? Pô, na célula a gente emprega aí quase 60 pessoas. Então se você tá pegando tô ajudando uma pessoa, mas e o resto da cadeia? Então, eu acho que são várias faces desse mercado que são totalmente negativas para o Brasil, para você e para a sociedade, né? Para quem está trabalhando nesse ramo. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe aquela aula rápida de 3 minutos? Sim. Cara, explica hoje, né? Você comentou que alguns vinhos ganharam muita qualidade. Mas eu tenho também uma dúvida para saber se os que sempre tiveram qualidade melhoraram. Mas tenta dar uma classificada nesse mundo do vinho para... Obviamente, a gente tem cliente que gosta de vinho, que acompanha, que investe, conheço alguns aí. Mas, para quem está assistindo agora e fala assim, porra, que interessante, vou tentar... começar, né? Essa classificação do que é macro... Eu já tenho, até fazendo um parênteses antes, eu já acho que como várias pessoas já tentei entrar nesse mundo do vinho, e daí você começa a ler meia dúzia de coisas e fala, pô, agora eu entendi. E daí, só que daí você vai ver, puta, o mundo é gigante. Depois que você começa a entender, você vê que você não sabe realmente nada, né? Daí você vai tomar mais fácil, que é, pô, deixa eu só tomar e acabou. Isso, e fala, resolve, pô, isso é bom demais. Porque tem um caminho longo aí a percorrer, então acho que o Marcelo falou, dar essa classificação, mas também pensando um pouco no básico, assim, né? Quando a pessoa quer começar, o que é mais fácil, esse caminho. Assim, o conhecimento do vinho é infinito, né? Eu acabei de fazer um curso que seria o top, tá? E eu saio de lá aprendendo coisa nova todo dia. Eu acho que não existe nenhuma, até um gancho, não existe nenhuma profissão, né? Vocês trabalham com investimento. Eu não vou chegar aqui e ensinar uma coisa nova para vocês hoje. Não vou. O conhecimento tá lá, vocês têm muito maior que eu. Um médico, eu não vou chegar pro médico e falar, cara, será que você faz cirurgia de coração, você não pode fazer? Eu não vou fazer isso, eu sou um leigo. O sommelier, no maior nível que seja, ele pode aprender uma coisa nova com uma pessoa que acabou de tomar o primeiro vinho. Pode ser uma uva que ele nunca ouviu falar, uma região que ele nunca ouviu falar, uma coisa nova que surgiu. Então o vinho tem isso aí que é muito legal.
E para quem é curioso como eu, isso aqui é o que me mantém muito nesse mercado. Fabuloso. Né? Mas assim, para você começar a tomar vinho, eu acho que o principal é identificar um pouco o que você gosta. Né? E coisas básicas. Às vezes eu faço pergunta muito básica. Eu falo, cara, teu café você toma com leite? Com açúcar ou com leite? Não, meu café é puro. Cara, já me dá um monte de dica do que eu posso te indicar de vinho. Né? Porque se o cara gosta de café sem açúcar, ele gosta, né? Ou ele toma um café muito bom, realmente, né? A gente tem cafés também como vinho diferentes, mas ele tem um café equilibrado, com acidez, mas com amargor, ele já gosta mais do amargorzinho ali, que é tradicional. Então eu já consigo entrar numa linha de vinhos. Mas então identificar o paladar, quais são os... meu paladar eu gosto de coisa docinha. Não adianta eu chegar amanhã com um Taná uruguaio pro cara, ou com um Cabernet Sauvignon clássico do Bordeaux, de onde for, e falar, não, começa por esse vinho. O cara fala, cara, isso aqui é amargo, é tânico, é difícil de tomar. Então a identificação de paladar é o primeiro passo para mim sempre, né? Falar alguma referência. O que já tomou que você gostou? Ou que não gostou? E é muito comum o brasileiro começar com algumas uvas que são um pouco mais estruturadas, que são mais intensas. E não tá no primeiro degrau da escadinha. Então eu falo, cara, começa, né? Porque a gente toma muito mais vinho suave do que vinho seco, fino. Né? Vinho de uvas de mesa, esses vinhos de garrafão no Brasil em geral. Logicamente a gente tá falando para um público aqui que talvez tenha mais referência de... Não, já viajei, eu tomo chileno, argentino, diferente. Mas eu tô falando do Brasil como um todo. E então identificar o paladar é o ponto mais importante. E depois a gente tem uns clássicos que não mudam. Cara, não dá para tirar a origem do vinho de qualidade da Europa, da França, da Itália. Então, se você gosta de vinho, geralmente você vai se segurança com esses clássicos. Pô, Edu, mas aqui, chega vinho meio caro da França e da Itália. Pô, Portugal tem uma excelente relação preço-qualidade. É uma região que eu sempre indico para meus amigos e clientes ou pessoas que estão saindo da cerveja, estão começando no mundo do vinho. Falam, pô, Edu, tô a fim de ir no mercado comprar um vinho, não gastar muito e beber bem. Portugal. Então, é alguma dica que eu dou assim de vai com tudo, não paga caro, tem um paladar médio que é feito para exportação, mas também reflete a região, acho que é legal isso, e você encontra em qualquer lugar. Então seria uma dica assim para começar ou para uma compra certa de última hora de conveniência. Acho que Portugal acerta bastante. Legal. Cara, quando me deu o estalo para vinho, cara, isso que você comentou é uma verdade, né? O cara sai da cerveja e vai pro vinho, né? Você descobre uma quantidade de tipos de uva. Uma quantidade... Variedades mesmo. Nossa, uma variedade enorme, enfim. E o que tem... tem uma história legal que eu acho que e também está relacionada aqui. Tem a história do Velho Mundo, o Novo Mundo. Conta um pouquinho dessa classificação e o que são as uvas que dá até para fazer esse gancho, dá para usar essas duas coisas para falar sobre isso. Bom, o vinho surgiu junto com a humanidade, praticamente, com a civilização, não com a humanidade, né? Com a civilização. Então, o que aconteceu ali? Os caras deixaram de ser nômade, começaram a produzir, cultivar, e a uva estava junto, resumindo em uma frase. Então, a gente está falando do Cáucaso ali, né? Mar Negro, Mar Cáspio, aquela região do Oriente Médio, e ali foi o berço do vinho, tá? Porque o vinho, ele nasce sozinho, vamos falar assim. A origem do vinho, ela surgiu espontaneamente. Alguém colheu muita uva, a uva não consumiu toda ela, né? Porque é uma colheita, ela é cíclica, né? A gente tem estações de cultivo e de maturação, e a fermentação ocorre espontaneamente. Até tem um vídeo bem legal que vocês podem ver, procurar a fruta marula lá na África. E os animaizinhos comendo ela embaixo. Fica tudo bem, ótimo. Cara, é sensacional. Isso é o que acontece na uva também. Você tem leveduras, que são esses fungos microscópicos aí, que estão no meio ambiente naturalmente, estão na casca da uva, estão na terra, e eles vão fermentar, né, porque eles vão achar esse açúcar e transformar esse açúcar em álcool. Basicamente é isso. E por isso que o vinho foi sempre ligado à divindade, a coisas... Porque quando a gente não tem explicação para algo, a gente procura uma explicação sobrenatural, né, ou religiosa, ou mística, ou o que for. E o vinho, ele sempre entrou nessa onda do místico, do religioso, por isso, porque ele acontecia sem ninguém saber. A gente fala que o vinho é feito há pelo menos 10 mil anos, provavelmente, e só em 1850, mais ou menos, que Pasteur descobriu um pouco mais da fermentação. Então, muitos milhares de anos sem falar, putz, aconteceu, praticamente, né? Conhecimento empírico, tentativa e erro, repete o que foi feito. E o berço do vinho, que é o Oriente Médio, ele já foi para a Europa rapidamente,
E o desenvolvimento da civilização na Europa foi muito rápido também, e perdurou até hoje, e a gente começou a ter essas variedades. A variedade, quando você lê no vinho brasileiro, no Brasil, escrito vinho fino, tá? Pode ser suave, pode ser demi-seco, pode ser seco, mas se tiver a palavra fino no meio desse termo, que é um termo, né, de registro brasileiro, significa que o vinho foi feito com essas uvas europeias, que a gente chama, né? De origem normalmente europeias, que são as vitis vinífera. O Brasil produz mais vinho da outra variedade de uva, que são as uvas que a gente chama de americanas, tá? Então nossos vinhos suaves, tradicionalmente, são feitos com essa uva americana, o que não acontece no mundo. Então o vinho, né, o que a gente considera de melhor qualidade, normalmente, é o vinho fino da uva vinífera. E aí a gente tem um livro, a videira ela foi a primeira planta frutífera a ser decodificada seu genoma, seu DNA. Então tem bastante estudo sobre as origens, sobre quem é pai de quem é mãe de quem, qual foi a cruza, da onde surgiu, né, pela história de mudanças genéticas dessas variedades nas regiões. Tem um livro que já está um pouco antigo, ele deve ter uma atualização, porque com certeza subiu muito esse número, que identificou 1.368 variedades. Nossa, de uvas, né? Chama Wine Grapes, né, de um trio muito, muito especial aí de escritores do mundo do vinho. Então eles estão ali identificados. Puta, a Cabernet Sauvignon, super famosa. Ela nasceu de uma polinização natural entre a Sauvignon Blanc e a Cabernet Franc, provavelmente ali entre o Vale do Loire e a região de Bordeaux. E a gente conhece essas histórias hoje, sabe de onde é a origem, histórias antigas, registros aí de 1000 e não sei quanto na biblioteca da Itália, fala sobre uma variedade. Ou seja, as uvas de qualidade hoje a gente chama de viníferas de origem normalmente europeias, tá? Então são mais de 1.500. Eu acredito que tenha mais de 2.000 facilmente. Então, caraca. Mas aí no passado recente a Califórnia veio e deu um salto de produção e de qualidade muito forte também, né? A Califórnia, ela tem ela tem uma tradição já hoje que veio muito daquela época da década de 1970, quando eles, né, principalmente a proibição quebrou muito, eles têm pré-proibição muito forte, né? Toda a costa oeste americana, ela tem da América toda, ela tem essa influência dos missionários, né? Então ela tem uma variedade, inclusive, que a gente chama de missão ou país, uma variedade que os argentinos chamam de crioula, tá? Crioja, que veio pelas missões para celebrar as missas e tudo mais. Então a Califórnia tem uma história muito legal de vinho, muito antigo. Porém, a proibição, todo aquele, né, problema quebrou a indústria vitivinícola. E na década de 1970, ali no Julgamento de Paris, que é outro filme muito legal de se ver, eles fizeram aquela degustação entre franceses e californianos, e os californianos saíram muito, muito bem. Junto com franceses. Vejam um filme que é muito legal. Não vou dar spoilers. Mas depois disso ele teve um boom. E o americano a gente sabe muito bem. Pesquisadores, os nerds, querem fazer de tudo. Então a Califórnia hoje, eles são muito famosos por vinhos super baratos e alguns vinhos ícones, Napa Valley. Tá? Fazem de tudo. Se você imaginar uma uva agora, alguém está fazendo na Califórnia. Então eles têm uma influência muito grande. Eu não sei se atualmente é esse número, mas a Califórnia sozinha, se fosse um país, seria o 5º maior país produtor do mundo. Uau. Sozinho. Nossa. Eles são muito importantes. É uma coisa assim, de um produto interno de venda de praticamente 40 bilhões de dólares para dentro do mercado americano, a Califórnia produz. De vinho. Cara, isso é bastante coisa. Napa Valley, posso dar um double check, mas Napa Valley recebe mais gente que Disney hoje. Tá, cara, são números astronômicos que a Califórnia tem feito. Infelizmente, eles consomem tudo dentro, a gente não tem muito espaço para comprar vinho californiano. Tem que ir lá. Os bons, principalmente, eles têm essa demanda muito alta e ficam caros para importar. Tá? Mas eles têm essa história muito, muito forte. Mas usam sempre essas uvas, né, de origem europeia. Então, dá para se considerar que Estados Unidos é o que veio do Novo Mundo e o Velho Mundo é o que boa. Europa. Faltou essa resposta, exatamente. Então, a Europa, como um todo, a gente considera Velho Mundo. E o Novo Mundo é o que vem fora. Então, por mais que a África do Sul faça vinho desde o século XVII, né, até alguns registros antes, a gente sabe que é um novo mundo. Então ali, Califórnia, Estados Unidos, né, como um todo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, a gente fala de novo mundo. Tá. E o Brasil tá bem inserido, assim, tem alguns vinhos muito bons no Brasil, mas assim, em termos de volume, acredito que não. Né? Mas como é que estão os vinhos de qualidade brasileiros hoje, assim, comparando com o que a gente tem no mundo? Eu acho que estão num ponto excelente de evolução. Acho que tem evoluído muito. A gente tem algumas coisinhas que o Brasil
teima em fazer, que é indo contra o mercado. Eu trabalho com vinho nacional desde o começo, então eu acompanhei desde o começo essa evolução. Acho que a gente sempre nunca teve vinhos tão bons. Até uma das comentários que a gente fez, o mercado nunca teve vinho tão bons, desculpa. A gente tem muito... Antigamente era muito fácil você encontrar vinhos defeituosos, ruins no mercado. Hoje é cada vez mais difícil porque o conhecimento está aí, a tecnologia está aí ajudando a gente de uma maneira muito legal. Até para quem não quer intervenção, a tecnologia ajuda, né? Quando você não precisa intervir e quando você precisa. E o Brasil acompanhou muito isso, principalmente com troca de experiência. Foi muito comum no começo, os brasileiros eles não trocavam experiência. Poucos iam viajar, fazer estágios, conhecer o mundo, tomar vinhos de outros países. Acho que até a mudança da geração que começou, que nem o agro também, né? Começou com uma geração raçuda e vieram os filhos com tecnologia, com estudo. Hoje tem uma galera nova fazendo vinhos incríveis já, deliciosos, que eu consigo levar para qualquer lugar do mundo, não passa vergonha. E tudo uma questão de estilo. Hoje o Brasil, aliás, nós somos um país enorme que tem regiões vinícolas completamente distintas. Você falar vinho do Brasil, da onde? Da Mantiqueira, nova região? É o continente inteiro, né, cara? Ou do extremo sul, a divisa com o Uruguai. A gente tá falando de totalmente diferente as regiões. Tem ali em cima também, Vale de São Francisco. Cara, incrível. O Brasil faz vinhos em regiões que, aliás, são duas coisas que mais ou menos os brasileiros masterizaram. Fazer vinhos em regiões que não são de ciclo de cultivo normal, né? Você faz dupla poda, como eles fazem aqui na Mantiqueira, desenvolvido que é um por um ciclo brasileiro. de cultivo normal? A videira ela tem um ciclo normal de cultivo que quando o inverno acaba, ela começa a brotar de novo. Tá. Porque ela sabe que tá tranquilo, ela não vai morrer congelada ali. Então ela começa a fazer o seu ciclo de maturação. Né? Ela começa a lançar aí sua seiva, os seus brotos, a floração, até você maturar o cacho necessariamente para fazer o vinho. Lógico que a videira não quer fazer vinho. Ela quer deixar sua frutinha gostosinha para o animal comer e jogar semente pelo mundo. Né? E a gente vai chegar e escolher o tempo correto de colheita para o vinho que eu quero fazer. Se você não tiver essas condições, por exemplo, de hora-sol, de índice pluviométrico, né, de estação de cultivo, você não tem vinho. Você não consegue maturar. E é por isso que a gente volta para as uvas. Fica com muito açúcar, fica com pouco... Ou com pouco açúcar, ou com muito amargor. Exatamente isso. Então, por isso que quando você fala em regiões vinícolas, você pensa em uvas às vezes. Você fala, eu vou para Borgonha. O que eles fazem na Borgonha de tinto? Praticamente Pinot Noir. Mas caraca, o Brasil produz 70 variedades e a Borgonha, que é tão tradicional, produz uma só. Por quê? Cara, porque os caras estão há milhares de anos fazendo aquilo. Não tem por que produzir outra. Essa uva se adaptou àquele ciclo, àquele clima, àquela temperatura média anual, aquela janela que ela tem para amadurecer. Se você plantar uma Cabernet Sauvignon na Borgonha, normalmente, agora com o aquecimento global a gente tem umas diferenças aí, é muito provável que não vá amadurecer, porque ela tem um ciclo muito mais longo. Ela precisa de mais tempo de hora-sol, de calor. E então as uvas, cada uma dessas variedades tem características morfológicas diferentes que vão se adaptar a climas, a temperaturas, a chuva, a hora-sol, a tudo diferente. Então a estação é essa, né? A gente acabou de acabar... Acabou não, a gente tá em maio já, né? Mas acabamos de acabar o nosso ciclo do Hemisfério Sul. Né? A gente começa ali, algumas em janeiro, dependendo da região, chega aí, pode entrar em maio, dependendo da região que você tá. E a gente tá agora no momento de maturação, floração e começar a formar os cachos no Hemisfério Norte. Porque a colheita normalmente vai acontecer em setembro, meados de setembro, dependendo da variedade da região que você tem. Então esse é o ciclo que a gente tem. E aqui no Brasil a gente enganou esse ciclo. Porque a gente não tem o frio extremo. A gente tem a dupla poda aqui na Serra da Mantiqueira ou a irrigação artificial lá no Vale de São Francisco, onde você, com o auxílio de um hormôniozinho, você liga ali o ciclo dela. Fala, não, em vez de você fazer a poda invernal, você vai fazer a poda de cultivo, em vez de você fazer o período de seca, você liga a torneirinha para esse bloco aqui, ela vai começar a brotar, porque a temperatura é muito próxima. E aí você tem 2, 3 colheitas por bloco numa região como o Vale de São Francisco. Tá? Lógico que isso não vai ser a mesma qualidade teto. Você tem uma qualidade muito boa para a relação preço-qualidade, mas você não tem um teto alto. Você pode ter uma limitação. E também a vida da própria videira. Ela vai... É a velha história, né? Não dá para ter
Segurança, liquidez e rentabilidade no meu Exatamente. produto. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho, já que você falou de investimentos aqui, vamos puxar um pouco para esse Boa. lado dos investimentos. O pessoal normalmente vai comprar para beber, para tomar bons vinhos com a família, com os amigos, etc. Mas tem muita gente que é interessada em investir em vinhos, né? Vocês atuam nesse mercado também, dando ali, fazendo uma curadoria, dando as dicas, ou enfim, explica um pouquinho para a gente desse mercado de investimentos, Edu. Com certeza a gente é um mercado cada vez mais olhado para esse ponto, porque o vinho ele tem primeiro, a escassez, né? Então a parte de tem vinícolas que produzem milhões de litros de vinho e quase infinito tem, mas quando a gente fala dos grandes rótulos, a gente tem uma escassez no mercado e um desejo muito grande. Então eu acho que é um dos mercados que você consegue conciliar mais a parte de aproveitar a parte hedonística, a parte da degustação, tomar um bom vinho e aproveitar que ele também valoriza. Sim. Ou seja, muitas pessoas, já existe até, né, o London's International Vintners Exchange, que é o Livex, lá o índice, né, que acompanha. E eles São têm quantas os 1000 melhores rótulos? Eles têm 1000, o índice 1000 deles é a composição de, por exemplo, eles têm uns 50, que é as últimas 10 safras dos 5 Premier Grand Cru de Bordeaux. Tá. Eles têm os grandes rótulos de Borgonha, eles têm alguns rótulos internacionais, da Austrália, Chile, Califórnia, que são os blue chips dessas regiões. E cada um deles tem um índice. Por exemplo, o índice de Borgonha nos últimos 5 anos aumentou 85% praticamente. É coisa. Muito. Champanhe acompanhou bastante, mas outros já estão ali no 12, 13. Alguns no último 12 meses corrente caiu um pouquinho. É um mercado como qualquer outro, tem volatilidade, né? Mas existe sim, a gente faz muito isso, porque muitos dos nossos clientes, na Cellar principalmente, a gente tem essa coisa de trabalhar com produtores de referência, em regiões de referência que estão inseridos nessas regiões clássicas. E produtores que sempre têm uma limitação de quantidade. Ou seja, a gente traz para o Brasil já com uma escassez, então até na própria troca de safra já aumenta o seu vinho. E a compra já é antecipada, né? Você já vai comprar uma produção futura dali a 2, 3 anos, alguma coisa assim. Exatamente. Agora eles estão fazendo um Amplo Remier de Bordeaux 2022, para entregar o ano que vem. Então você tem... Todas essas partes existem maneiras de você fazer esse investimento dar retorno. E como é que funciona a parte operacional disso? A pessoa vai lá, te procura, você vai falar com o produtor... Ou o cara te dá um cheque, você passa esse cheque, faz um contrato... No caso da Cellar, hoje a gente já trabalha com estoque aqui. A gente já comprou, já fez o pagamento e quando o vinho chegar aqui, a gente vende para o nosso cliente. Tá bom. No caso do Livex, por exemplo, ou de outras empresas do mundo que tem, às vezes, algum paraíso fiscal, alguma coisa que você pode armazenar em bonds, né, sem pagar o imposto, eles têm um método de que você pode comprar antecipadamente, você dá o cheque, aí cada um tem a sua maneira de fazer essas Edu, ele tá tentando tradar, né? Porque ficou muitos anos na mesa de operações. Ele tá tentando achar algum lugar para arbitrar. Então, existe essa maneira de você... Por exemplo, o Bordeaux 2022, ele saiu agora, o Amplo Remier, né? Que é a compra antecipada. Eles vão pro mercado, eles têm uma degustação onde o mercado vai precificar. Eu li hoje até que um dos chateaus mais famosos, ele aumentou pouco o preço em relação ao ano passado, 30%. Uau, tá? Ele foi um cara conservador, eles estão falando, porque o mercado está aumentando mais que isso. Alguns nomes saíram do Amplo Remier, estão vendendo já direto, mas é um mercado que você mede a febre. Onde você tá ali, o cara fala, putz, essa safra foi muito boa, ou ela foi boa. E aí o vinho entra em vários detalhes, né? Tem horas que a safra não é porque ela foi muito boa que ele aumentou, mas foi escassa. Teve quebra. Tá. Normalmente, quando a safra é boa, acontece isso no sentido de aumentar, mas quando você junta uma safra ok com uma quebra de safra, cara, é pressão até de demanda real, assim. A gente tem produtores que a gente trabalha na Borgonha, por exemplo, que é o que tem mais escassez, que o cara tem alocações. Então ele fala, Edu, ano que vem você pode comprar 24 dessa, 36 dessa, 120 dessa e 12 dessa, tá? E eu falo, beleza, eu vou exercer minha compra, puta, eu queria mais. Não tem porque eu quebrei minha safra em 80%, em 70%, e o preço que era 100, esse ano vai estar 200. Cara, você tem que comprar, porque é uma marca que você tem que trabalhar. Então, no mercado existe esse tipo de investimento, a gente faz essa curadoria, né, que a gente chama, primeiro, na escolha desses produtores, geralmente são produtores que são
bons nomes para você apostar que vão ficar mais caros no futuro. E segundo, que a gente faz a curadoria de acordo com a adega também. O cara fala, cara, eu gosto de tomar isso, eu não vou empurrar aquilo. Ou não, eu quero diversificar realmente porque, além de gostar de tomar tudo, eu quero ter no futuro essa diversidade de adega, com um pouco de Bordeaux, um pouco de Rhône, um pouco de Itália. E a gente consegue fazer muito tailor-made, realmente, de falar. Legal. Pô, comenta quem que é esse perfil desse seu público, cara, que você trabalha hoje. Assim, a Cela, ela trabalha hoje muito com perfil de consumidor que já sabe muito o que toma, que já viajou muito, que, né, tem seu business. Muita gente de mercado financeiro, muita gente, né, que já trabalha com outros investimentos, está acostumado, inclusive, até com volatilidade, com risco. Isso aqui é mais risco do que aquilo. Então, a gente trabalha muito com esse público. E também a gente tem visto uma nova onda de pessoas que têm esse perfil financeiro, mas que não eram inseridos no mercado do vinho. Que tomavam, que eram clientes de clubes mais baratos, de vinhos mais simples, ou dos reservas chilenos tradicionais, que ele nunca prestou atenção nisso, mas às vezes uma confraria de algum amigo, um jantar num restaurante especial, uma viagem especial, o cara falou, cara, tem isso, a chave da virada. É a chave da virada. Cara, posso provar esse vinho, não preciso pagar tanto para essa marca famosa e provar um vinho melhor, que às vezes até é mais barato. Ou eu posso ter uma experiência de um vinho que eu achava que era exclusivo, mas o cara produz milhões de garrafas, eu tenho esse aqui do lado que me entrega tanto e é uma coisa mais exclusiva, eu gosto de exclusividade, eu gosto de ter o relógio que tem uma edição limitada, eu gosto. Então a gente trabalha muito com esse tipo de público. Ao mesmo tempo, a gente quer também entrar na piscina. Eu não quero ficar só nichado. Claro, eu tenho que horizontalizar isso aí. Eu tô começando então, até os vinhos que eu trouxe aqui são white labels que a gente criou para entrar nesse mercado, uma coisa com a nossa assinatura, mas com volume, para eu entrar naquele cara que tá tomando vinho, começando a segunda, terceira escadinha de vinho. Então a gente começou a meio que com a equipe diversificada a trabalhar diferentes nichos. Então a gente tem a venda do site, por exemplo, que é para esse cara entrando, e a consultiva, que é uma venda pessoal, é justamente no tailor-made. Eu gosto disso, eu quero investir nisso. Vocês têm um lugar físico aqui em São Paulo ou vocês vão na casa da pessoa? Como é que funciona? Nossa venda, a gente tem um galpão na Vila Leopoldina, tá? Que tá nosso estoque, refrigerado e escritório. A gente tá estudando montar um espaço Itaim, Jardins, alguma coisa para receber cliente. Tem um wine bar, ter uma pronta entrega também, e ser um escritório mais próximo. Mas a nossa venda é muito, muito ainda focada na eu te atender. Tá bom. Eu tenho teu WhatsApp, você me liga 11 da noite, Edu, tô tomando um vinho aqui, eu adorei que vinho é esse. Você vai estar tomando também, com certeza. Cara, eu preciso fazer uma confraria, tem uns amigos que vai lá atender, então a gente faz essa consultiva que a gente chama. A gente tem alguns especialistas, né, os sócios, entre eu, né, o Rodrigo, a Júlia, o Fernando, entre outras pessoas, são também especialistas que têm uma carteira de clientes e que você vai indicar, indicou ele, eu vou começar a te atender pessoalmente. Fala, cara, eu vou entender tua dor, o que você precisa, adega, etc. Então a gente tem esse atendimento bem, bem focado e especializado. Bacana. Legal, cara. E não querendo fofocar, mas conta qual foi o vinho mais top e o mais caro, que não necessariamente o mais top é o mais caro, né? Mas que você já, teve o prazer de trazer para um cliente. Cara, a gente tem, na Cela a gente importa 2 vinhos que são bem raros e caros também. Caros é tudo questão de o que entrega de valor e preço, né? Eu acho que no mercado hoje não são vinhos muito caros ainda. Mas a gente tem 2 produtores que a gente tem muito orgulho, que são raríssimos de encontrar, que a gente acabou de trazer, que é o Egon Miller, que é um cara que faz um Riesling alemão, que muitas vezes esse Riesling que a gente não conseguiu trazer dessa vez, mas nas próximas talvez, ele é o vinho mais caro do mundo. Tá? Ele tem um nome absurdo, que é Trockenbier Auslese, mas é um vinho de sobremesa doce, que é raríssimo de encontrar. O vinho alcança dezenas de milhares de euros. Já é raro de acertar o nome, né? De milhares de euros. A gente fala, se o cara souber soletrar na frente, ele ganha a garrafa. E a gente traz também o Musigny, que é um Grand Cru da Borgonha, dos mais prestigiosos, de um produtor fantástico, que é o Meunier. E vem, às vezes, 9 garrafas pro Brasil, 12 garrafas pro Brasil. E é uma briga pra comprar. Tem gente que... uns clientes queriam comprar todas. Eu falei, não, cara, é cota. Que preço? Ele chegou, cara, próximo a 30 mil reais a garrafa. Tá. Né? E é uma referência só, tem mas... que dar cota, não pode comprar todo Não pode comprar todo. Mas é um vinho que tá pau a pau ali com os vinhos de... E o mercado precificou. Que os grandes nomes que todo mundo... Então, eu falar, uma das coisas é que ele, por exemplo, a gente nunca trabalhou com revistas e pontuações. A gente acha que a curadoria nossa é muito acerteira para não precisar ficar, essa revista. Porque sabe que revista tem, às vezes... sai lá, pagamento, Petrus, financiamento, aquelas mesmas marcas. Mas esse cara, por
exemplo, é a mesma avaliação do Romanée Conti, que é um vinho 5 vezes mais caro. Né? E são muito próximos dos vinhedos, é um cara de muito prestígio. Então, por exemplo, a gente tem essas coisas assim. Mas assim, de eu degustar, cara, eu tive sorte de degustar muitos vinhos que eu não precisei perguntar o preço. Mas eu acho que alguns dos mais caros, assim, eu degustei alguns portos e fortificados portugueses antigos aí, que, cara, chegam aí a 4 mil euros a garrafa lá fora, coisas assim que... Porto com certeza, tem os Townes e tem os... nesse caso era um colheita 1815. Na época foi 2019, então um vinho de 204 anos, cara. Foi um prazer. Uau, junto com o Dirk Newport lá em Portugal, ele teve a generosidade de na adega abrir essa garrafa e... Legal. Foi um momento histórico. O porto mais antigo que eu tomei, acho que foi 40 e tantos anos. Já era, imagina Porra, um de 200 é porra. Diante de todo esse papo, eu chegou a uma conclusão. Acho que ninguém pode falar que não gosta de vinho sem antes experimentar algum rótulo assim de muito mais qualidade, né? Falou tudo. Porque a gente vai pegar no mercado garrafas de 50, 100, 150, não gosto de vinho. Né? Mas de repente não passou por isso. Cara, eu falo... O ideal é tentar tomar todos. Litragem, eu falo muito isso. Tem muita gente falando de vinho que toma esse nicho e só conhece esses estilos e fala, porque minha vida, eu tomei... Cara, eu comecei a trabalhar com vinho de R$12, hoje trabalho tenho experiência de morar na Borgonha, de fazer safra lá, de conhecer 18 países do mundo, e eu posso falar que eu aprendi na prática, litragem, cara. Por que eu não gosto disso? Tem vinho caro que eu não gosto. Por paladar. Eu sou avaliador de vinho também. Né? Conta aí, qual que é? Por exemplo, um dos Bordeaux clássicos muito novos, o Malbec argentino, eu falo muito que a maioria dos tradicionais não é um vinho que eu tenho em casa. Não é um vinho que eu tenho prazer de beber. Eu adoro vários. Eu estive na Argentina no final de semana, tomei vinhos incríveis lá. Mas não, são vinhos que eu consigo avaliar por exemplo, numa avaliação de vinhos ou para vender para um cliente, falar, você vai gostar desse vinho, eu dou 90, sei lá, pontuação, mas é um vinho nota 9, 10 para mim, só que eu não compraria. Enquanto tem um vinho que pra mim é nota 8,5, eu compraria, porque é um vinho do meu paladar. Sim. Mas tecnicamente eu consigo entender que ele não é igual. Então essa é uma questão muito interessante. E o que eu falo muito para as pessoas é evitar falar, principalmente para profissionais do ramo, esse vinho é ruim. Cara, você gostar ou não de um vinho não faz ele ser ruim ou não. Quem é você para falar que o trabalho de uma pessoa que tá lá... Igual investimentos. É verdade, às vezes você tem o banker... Ele, perfil pessoal, é conservador e você tem o cliente que é agressivo. Exato. Então você não pode... Não, esse produto não compra, mas o cara quer a volatilidade, que é o risco, é a hora de comprar. Exatamente. O meu trabalho como sommelier é fugir do óbvio. É tentar fazer esse cara entender ou dar alternativas para ele e falar, cara, você gosta desse Malbec argentino? Por que você não toma isso aqui? Por que você não toma esse Syrah do sul da França? Que tem um produtor, tem um perfil que pode ser parecido. Caraca! E o cara começa a você... exercer a tua profissão, que é você entender o que esse cara quer e não forçar o que você gosta. Então o vinho, eu falo que se o cara não gosta de vinho, ele não tomou todos os vinhos possíveis para saber se ele não gosta ou não, e é paladar, assim como a comida, assim como... E daí tem um tema que é super interessante, que é a curadoria de adega que vocês fazem, né? Que você falou um pouquinho, a gente falou primeiro referindo-se aos investimentos, mas assim, mesmo sem ser para investimento, o nosso cliente aqui, ele tem uma adega em casa, mas tá achando ela meio capenga ali, não sabe o que fazer, você vai lá, como é que é esse serviço, Edu? Tem esses dois lados, tem a adega do cara que às vezes está desorganizada ou com falta alguma coisa, tá capenga e o cara quer dar um up nesse negócio, ou ele tá fazendo uma adega nova, uma casa nova, eu construí uma adega, eu tinha uma adega de 300, vou fazer 1.200 garrafas. O que eu faço? Então hoje a gente faz muitos clientes nossos que já entenderam o paladar cellar, que tem a nossa vibe de consumo, ele fala, Edu, cara, eu preciso de 600 garrafas de vinho, monta essa adega pra mim, eu sei que você vai fazer com, a gente equilibra, eu conheço o paladar do cara, o histórico de venda, de compra dele, ele gosta mais disso, então a gente foca, mas isso aqui pode ser uma descoberta, isso aqui é pro cara receber amigo, isso aqui é pro cara ir pra confraria, isso aqui é uma cantinho que ele vai guardar 10 anos, 15 anos. Legal. Então a gente monta esse perfil e vê a adega do cara e falou, cara, você tem muito vinho de Bordeaux, e eu vi que você tá tomando ultimamente, pelo que você tem comprado, ou foto, você tá gostando disso aqui. Você não vai empacar isso aqui daqui a pouco? Vamos trabalhar esse lado, vamos diversificar, colocar um Portugal aqui no meio, uma Espanha que a gente chegou uns caras novos. Então a gente consegue fazer também uma coisa de totalmente personalizada e fala, cara, eu tenho esse budget, eu tenho essa quantidade e o gosto. Vamos trabalhar isso aí. Então adegas novas, a gente tem feito algumas, o cliente que entrou no mundo do vinho agora fala, cara, não quero errar.
Eu quero ter 20% para investimento, eu quero ter 30% para tomar com os amigos e os 50% daquela meu blue chip que eu adoro, que eu vou tomar todo dia, que é o vinho que eu gosto. E a gente faz esse tipo de coisa e vai, inclusive, eu tive um grande amigo que virou amigo, os clientes se tornam amigos hoje. Sim, né? isso é verdade. Em Campinas, fazendo a adega de um cliente novo, né? Foi até Campinas lá, montar, abrir caixa, passar dentro da adega, falar, puta, aqui você pega mais porque é França que você gosta mais, vou colocar na frente. Aqui no cantinho você toma menos, é vinho mais de guarda. Vamos colocar lá. Lá em cima é difícil de alcançar. Então, até o layout, a parte de... É como se fosse uma gôndola de mercado, né? Senão fica aquela coisa, uma adega transacional, né? Que você olha lá, parece uma prateleira de supermercado, né, cara? E às vezes o cara realmente comprou um monte de coisa que mudou o paladar ou muito exagero de um rótulo só e ele tá começando a frequentar confrarias e mudar e levar coisas diferentes. O que eu mais gosto do vinho é tomar coisa diferente. Cara, eu acho sensacional essa oportunidade de você não ter um dia igual ao outro. Eu tenho alguns clientes que sim, que eles recebem muita gente em casa e querem aquele vinho segurança, então ele compra lá, me dá 60 garrafas desse Bourgogne Blanc. Mas o vinho pra ele tomar, ele quer 2 de um, 2 do outro, 2 de outro, 3, sabe? Porque é sempre uma oportunidade nova e a gente sabe as escolas, os estilos, os padrões. Então a gente consegue indicar coisas novas sem medo do cara falar, será que eu vou gostar disso aqui? Né? Será que eu vou sair do meu produtor favorito e não vou me dar bem? E a gente consegue fazer isso porque, primeiro, a célula ela tem uma identidade, uma assinatura. A gente gosta de vinhos com menos intervenção, menos madeira, mais uva, mais vibração, mais originalidade, mais reflexo de terroir, da onde esse vinho veio. Tá. Então é uma coisa que... E principalmente produtores pequenos que não têm o dinheiro para investir numa revista, numa coisa, mas fazem um puta trabalho na sua região. É um garimpo mesmo que você faz. E viajando, conhecendo, a gente conhece... Tem que fazer esse esforço, né? Não tem jeito. A gente conhece o produtor. A gente, é a parte boa. Acho que o motivo inicial lá de eu sair das conversas só queria viajar. Eu só queria dar uma viajada. Como é que eu viajo e ganho dinheiro, né? Viajar, beber profissionalmente, né? Sem ninguém te julgando que você tá tomando um vinho, degustando um vinho 10 da manhã na França. Pô, o cara tava na faculdade, vivia tudo. Vou transformar, vou ganhar dinheiro fazendo isso. E aí, então a gente conhece o produtor pessoalmente, cara. A gente entra na mesa dele quando vai pra França, pra Itália, Portugal, você tá na mesa da casa. A gente não tem um cara no meio e fala, eu tenho isso aqui, te mando, ou a revista X, que top 10, vamos comprar os top 10. Tá. Que tem, sem tirar o mérito de um do outro, tem muita gente que faz porque, né, é fácil de você... Cara, eu estudei 20 anos pra entender esse negócio, pra chegar numa revista, copiar o que tem e falar, vamos trabalhar com isso. Acho que tem mais nossa cara fazer essa coisa individual e trabalhar dessa maneira. É mais difícil, eu acredito que a gente tá pelo menos 5 anos na frente do mercado brasileiro. Então muita gente ainda não entende, ainda tá... Mas eu era cliente da Cellar antes, virei sócio hoje, muito por isso, porque eu entendi que quando eu viajava, eu vi os rótulos lá em wine bars e restaurantes avant-garde total, que tá ditando tendência. Chegava no Brasil, os caras tinham aqui, eu falei, opa, isso aqui é diferente. Agora que o cara da Europa tá começando a entrar no circuito e aqui no Brasil já tem. Então isso é muito interessante. Até para produtores novos, né? Quando a gente liga para produtor novo, fala, cara, eu sou do Brasil, eu quero importar teu vinho. Geralmente a primeira impressão do cara fala, puta, Brasil, a burocracia do caramba, o mercado difícil, não toma muito vinho. Brasil, né? Quando o cara vê o nosso portfólio, ele fala, o quê? Vocês trabalham com isso e isso ao mesmo tempo? Eu nunca conheci uma importadora no mundo que trabalha com esses mesmos nomes ao mesmo tempo, não sei. Então é muito legal, é um prazer enorme ver isso, é super motivador também e ver que lá fora as pessoas valorizam muito. No Brasil a gente está fazendo educação, a gente está, né, garimpando, conhecendo as pessoas. Então, o vinho é aquele negócio, cara. Os primeiros 250 anos são difíceis. Boa. Realmente, tem que tentar bater 13. E, o que é tendência para frente aí? O que dentro desse mundo dos vinhos? Eu acho que a tendência... Existem algumas acontecendo, dependendo de onde você está no mercado, mas o que eu acredito muito é esse produtor pequeno, não necessariamente pequeno, pai e filho fazendo 10 mil garrafas, mas fugir da larga escala e trabalhar com essa coisa de menos intervenção. A gente entrou muito na época de um vinho natural, então era qualquer coisa que saía, até com defeitos, porque era natural, ninguém intervia. O que eu falo? O que é intervenção? Para você fazer um vinho, no contrarótulo está escrito mosto, fermentado e um conservante.
Cara, mas eu posso acrescentar no vinho 300 produtos enológicos. Eu posso corrigir acidez, açúcar, cor, tanino, volume. Eu posso fazer muita coisa acontecer dentro de uma garrafa de vinho. E a gente sabe que o mercado foi padronizado por isso. O vinho da Argentina, da França, de Portugal, da Austrália, da Califórnia, eles chegaram no momento que era tudo igual. Você chegava e falava, tá, e aí? O Bordeaux virou Califórnia, a Califórnia virou Bordeaux. E a gente sabe que não é assim que funciona, como um produto natural, uma uva que referencia a safra. Então a gente procura produtores que tenham mais originalidade e falam, meu vinho veio daqui, dessa safra que foi assim. O vinho vai mudar todo ano? Vai. E o público tá buscando isso. O vinho vai ser original, o vinho vai ter energia, vai ter uma... É uma sensação que às vezes até meio que indescritível. Você não consegue descrever em palavras, mas é um vinho que te dá, cara, tesão, um vinho que te dá energia, um vinho que te sente vibração. Esse é o nosso... É a tendência, eu acho, do mundo é trabalhar com esses produtores que às vezes vendiam uva para uma grande empresa e falam, cara, minha uva é muito boa. A minha uva o cara usa para fazer o vinho de $1.000 dele. Por que eu não posso fazer o meu vinho? Não precisa ser $1.000, porque eu não tenho esse investimento de marketing que eles têm. Que às vezes os caras investem 30% do budget em marketing. Sim. Né? Eu não tenho esse dinheiro, mas, cara, eu posso fazer esse vinho. Porque essa uva, eles estão comprando porque ela é boa. Então, existem várias tendências de lugares sul do Chile, as próprias regiões clássicas, Bordeaux, que sempre foi dominada pelos grandes chateaus, por esses nomes aristocratas, caríssimos e tal. Tem produtores que falam, cara, eu não preciso ser assim. Eu posso fazer meu vinho com meu pai, com meu avô, com meu vizinho, 20 mil garrafas. Né? Tem cara que a gente traz que produz 300 garrafas de um rótulo. Tá aqui. São coisas que a tecnologia permite, assim, essa parte de conectar, né? Antigamente esse pessoal ficava na mão mesmo do maior produtor porque ele não tem como se expor pro mundo, né? Hoje o cara faz um site dele ali rapidinho, você abriu as portas, né? Instagram. Aí você descobre, O cara, às vezes o produtor segue a gente no Instagram, que vê que a gente trabalha com o vizinho dele. Fala, cara, eu quero te mandar uma amostra. Quando você vier, vem me conhecer. Rola assim. Edu, e qual foi o vinho, assim, o lugar, a região talvez mais inusitada, assim, que você já pegou até agora, de qualidade, né? Imagino que deve ter dado algumas bolas fora, mas assim, de qualidade, de onde veio? Cara, acho que até na degustação agora do diploma a gente provou vinho do México, China já é a maior superfície de vinhedo do mundo. China já produz vinho pra caramba há muitos anos, mas tem regiões bem interessantes, assim, de altitude, extremos. Tem região tão fria na China que eles têm que enterrar a videira no inverno para não morrer a videira. Nossa. Tão fria que é. Mas enfim, acho que a China tem algumas coisas que vão evoluir bastante. Espumantes do sul da Inglaterra e da Tasmânia são regiões que estão aparecendo agora com coisas inusitadas e interessantes. O leste europeu tem muitos segredos guardados, né? Geórgia, Eslovênia, regiões que têm uvas, são berços da vinificação, são regiões que fazem vinho há milhares de anos e hoje estão voltando a encontrar. Então acho que são algumas das regiões mais eu já tomei algumas diferentes coisas do leste assim. europeu que eu falei, uau. Uvas autóctones que nunca ninguém ouviu falar, que é difícil até de falar o nome, mas são muito interessantes essas regiões. E assim, por exemplo, enoturismo, que é muito importante no vinho, eu visitei algumas regiões que são clássicas, Portugal vou muito, mas eu acho que África do Sul e Nova Zelândia, para mim, foram 2 países que eu visitei com uma expectativa e eles ficaram bem acima da expectativa. Não só pela beleza natural, pela estrutura de turismo local e qualidade dos vinhos, que na época eu não esperava muito. Hoje eu já conheço bem, mas faz muito tempo que eu fui. Eu cheguei e falei, caraca, os caras estão fazendo isso aqui com essa estrutura, com essa beleza natural incrível. São regiões que não fossem tão longe, eu iria mais vezes. Eu iria mais vezes. E outro vinho inusitado, eu passei minha lua de mel na Tailândia, e eles fazem viticultura de poda invertida também, tropical. E tomei alguns vinhos de lá. Poda invertida? O mesmo sistema que a gente faz aqui no Brasil, dessa, né, de enganar e videira, e viticultura tropical que a gente tem. Tomei coisas nada muito especial, mas assim, eu fiquei surpreso que faziam vinho pela região, assim, é uma coisa que eu não tinha tanto conhecimento e surpreendi legal. Bacana. Show de bola, meu. A gente foi na vinícola do Esteves no ano passado, em uma das, né? Do André Esteves, sócio do banco, né? Foram em Portugal ou na Itália? Fomos lá da Itália, lá de Montaltino, né? Lá que ele faz o super toscano lá chamado Solengo e ele faz um Brunello lá também, enfim. Espetacular a região. E aí eu perguntei lá pra moça que tava junto. Pô, foi sensacional, né? Primeiro que o André tava lá, né? E ele foi um evento do banco que premiaram, teve um ranking, né? Das principais estruturas do banco que estão
por fora, a gente ficou em primeiro lugar e fomos 5 sócios, porque a gente ganhou Maravilha. 5 convites para ir lá. E fomos lá e demos uma volta com o André Esteves pela vinícola inteira. E Montaltino mesmo, dos vinhedos de Montaltino. E foi uma vinícola que ele comprou em 2011, que já produz vinho desde 1600, da mesma família e tal. E, cara, foi fabuloso. E lá eu perguntei para enóloga qual que é a safra das safras aí que ela tinha e tal. Ela falou, pô, compra a de 2010, porque ela demorou um pouco mais para ser colhida, e isso deu um não sei o que lá. Como essas variáveis trazem diferença de um ano para o outro nas safras, né? No vinho, né? E é por isso que você tem no rótulo, né? Você tem esse número escrito, porque você pode saber, inclusive para investimento. E falar, cara, esse ano teve quebra de safra, esse ano geralmente tá mais caro. Então, você vê como é que foi, a gente sabe muito bem, a gente tem que passar um final de semana em Floripa. Cara, tem gente que vai no temporada e pega 10 dias de sol, tem gente que vai na temporada e pega 10 dias de chuva. E o ano é assim. Imagina se a uva no final da maturação, 10 dias de chuva. Ela parou de concentrar açúcar, de maturar, ficou aguada, ela vai puxar toda aquela água. E tem diferença também? Desculpa. Pode perguntar. Tem diferença também que lado da montanha que tá? Total. Esse é o detalhe de por que o vinho é tão incrível e é infinito de você estudar. Porque você vai estudar em vinhedos individuais. Então, eu falo muito da Borgonha, que acho que é a grande figura do chamado terroir, né? Que é essa palavrinha francesa que compreende o solo, o clima, o homem e a uva. Então, essa junção de fatores, se você interpolar esses fatores, é infinito. Então, você pode pegar a mesma uva, o mesmo solo, mas com um cara fazendo diferente. Tudo isso vai mudar. Então, você pega... Isso os monges viam lá atrás. Quando o monge abria a portinha dele depois do inverno, e viam que a neve derreteu naquele pedaço antes desse. Porque o sol começa a pegar lá. Cara, se você tem um pouquinho mais de hora-sol aqui, você tem uma uva que vai madurar diferente daqui. Sim. E eles começaram a cercar esse tipo de coisa. Né? E isso foi a origem do terroir, e falar, cara, a uva aqui ela concentra mais açúcar, aqui ela tem mais acidez, aqui ela é difícil de maturar essa variedade, vamos arrancar fora e deixar só essa, tem um ciclo menor. E isso foi criando as regiões vinícolas mundiais. E é por isso que eu tenho daí o desenho da safra, né? E falar, beleza, a Borgonha, normalmente ela tem isso aquilo de chuva, hora sol, e eu colho a uva no dia tal. Cara, quando eu morei lá em 2017, a gente teve foi 2 semanas antecipada a colheita. Porque foi muito quente a estação inicial e a uva adiantou o ciclo. Ela começou a brotar mais cedo, ela começou a maturar mais cedo, concentrar mais açúcar, e o cara falou, opa, a gente tem que mudar isso aqui. E hoje o aquecimento global tem feito muito isso. Prejudicando muitas regiões e criando novas. Então e aí? Sul da Inglaterra não fazia vinho até pouco tempo atrás. Agora, com o aquecimento global, eles vão virar nova champanhe. Ai, que maravilha. Tem um reflexo positivo às vezes, né? Mas essa coisa assim, por exemplo, o terroir, se eu tiver a mesma montanha plantada da mesma uva, mas ela faz face sul e norte, se eu tiver na Europa, a face sul vai colher antes do que a norte. E alguns dias. Porque eu tenho mais exposição solar, porque a terra está viradinha pro meio do lado e você está virado pro Equador. Quando você está virado pro Equador, o sol bate mais forte numa colina com face sul, no norte, né? E vice-versa no sul. Então você tem todos esses detalhes, são muito importantes. E aí a minha pergunta eles fazem, quando eles vão, a colheita, vai tudo pro mesmo, ou ele vai pegar daqui, vai fazer esse e vai Pode fazer as duas maneiras. Você nem barril o nome, né? Mesmo, eu também estou me perguntando. Que a gente aqui é meio tudólogo, entendeu? Só a gente entende, sabe que existe um monte de coisa e não entende nada. Isso é uma coisa interessante, porque ontem eu descobri um recipiente novo para fazer vinho. Ontem. Então, cara, olha, sabe? Então, tecnologias novas surgindo, mas assim, tradicionalmente barrica de carvalho, cimento, inox, né, que são muito utilizados, e hoje a gente tem vários outros elementos. Mas, sim, não, você pode fazer isso, você pode pegar uma grande vinícola, receber caminhões e caminhões, jogar tudo no mesmo tanque, porque eu preciso produzir 50 milhões de litros de vinho para mandar pro mercado por $2. Tem isso. Pra caramba. É o que mais tem. Mas tem um cara que tem um vinhedo de 1 hectare e ele parcelizou aquele vinhedo em 4 parcelas. Um campo de futebol. Porque essa parcela aqui tá naquele cantinho um pouquinho mais virado que pega mais sol no começo. A do lado tem um veio calcário diferente que drena diferente a água, que não sei o que. Cara, e a outra tem uma inclinação maior. Então ele consegue fazer 3 vinhos diferentes da mesma uva do mesmo vinhedo
E ele vai usar tanques diferentes, vai colher muitas vezes em dias diferentes. Ele pode parcelizar. Tem muitos tradicionais que fazem isso, Bordeaux faz isso, champanhe é muito tradicional você fazer blend. Então, fazer um base de um champanhe hoje, tem gente que usa 100 vinhos diferentes, para você ir misturando um pouquinho de cada um para chegar num resultado final. Alquimia, né? Então, esse é um ponto importante. Você foi comentando, até já comecei a me ver nesses lugares, viajando aí, curtindo. Só uma dúvida, vocês não trabalham com a parte de viagens ligadas ao mundo do vinho, né? Então a gente vai colocar vocês em contato, porque o nosso último podcast foi com uma dupla aqui fantástica, que cuida só de viagens e de experiências, na verdade, não são viagens tradicionais. Então acho que vai ficar o link aqui pra gente fazer, que vai ser super bacana. Pô, né? Com certeza. Você indica o lugar e elas cuidam de toda a logística pra fazer o cliente chegar lá e ter a melhor experiência. Eu falei ainda não, mas eu vou acompanhar agora 2 casais de clientes nossos na Borgonha, meio que um guia extraoficial, porque a gente tem os contatos produtores, já tive muito lá, fiquei alguns meses lá fazendo vinho. Então esse é um ponto importante, cara. É muito legal, esse contato vai ser sensacional. Vamos. E o enoturismo é delicioso, cara. O enoturismo é algo que muda. Portugal sofreu muito com a pandemia, porque eles estão focados muito no turismo. É uma região que teve um boom enorme. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar muito isso. Já está aproveitando, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos. Para quem nunca fez turismo, ainda fala, vai para Bento Gonçalves conhecer, porque vale muito a pena o Vale. Enfim, eu acho que o turismo se junta tudo. Tirar o preconceito da frente, né? Porque o brasileiro fala, não, aqui não presta. Tem que ir pra... Então, assim, saber onde vai, porque tem coisa boa mesmo. Cara, de qualquer maneira, você vai sair alegre depois. Sabe, se tiver um tempinho pra falar uma história engraçada, é porque eu trabalhei muitos anos com vinícola nacional, e o cara ia na minha loja e chegava, pô, Edu, o vinho que eles vendem lá é diferente. Eles estão especiais, eles botam um vinho mais especial porque eles querem... Cara, você não percebeu que você tá diferente? Você degustar um vinho é uma análise sensorial. Não é só você aroma e sabor. Sensorial, o que é? Tô feliz, tô triste, tô de férias, tô com a minha família, tô sendo recebido. Ou acabei de chegar do trabalho e peguei uma taça só pra afogar as mágoas. Então o vinho é o mesmo, você que tá diferente. Você quando tá de férias, chegando no Bento Gonçalves, na Toscana, em qualquer outro lugar, o cara te recebe, está naquele puta visual, tá, né, com a tua família. Já mudou na hora, cara, tudo é mais gostoso. Né? Tudo é mais gostoso. Então é muito comum você pensar o contrário, você tá diferente. Né? O vinho tá ruim hoje? Não, você tá ruim hoje. Você tá de mau humor, você tá no final do mês, você tá, sei lá, faz tempo que não viaja. Então, a gente perceber que a análise sensorial não é só pegar a taça e colocar na boca, é você, como é que tua cabeça está. Tem que vibrar, né? Tudo isso. Fantástico. Acho que até pra gente já ir fechando aqui, a gente tá nas últimas 2 perguntas aqui do nosso bombardeio. Infelizmente, né? Porque acho que esse bate-papo aqui... Mas o bom é que já tá chegando ao meio-dia. Pode abrir a garrafa. Cara, conta um perrengue aí que você tenha passado nesse meio. Cara, o que não falta é perrengue, né, gente? Imagina. Cara, tem situações engraçadas, assim. Uma vez eu tava gravando, lembro bem dessa cena, porque tava gravando ao vivo e tava corrida, assim, aí eu peguei a garrafa de espumante pra mostrar como é que abria pro staff do programa, e o cara falou, precisa de manter gelado. Ele colocou no freezer. E, cara, bate-papo vai, bate-papo vem. Agora é a garrafa pra abrir. O Edu vai mostrar como é que abre a garrafa congelada. Cara, na hora, assim, começou aquele sorvete aí da garrafa e o entrevistador e eu roxo, azul, mas, cara, isso aí acontece, né? E foi. E outra cena engraçada é porque eu sempre pesquisei muito e gosto muito de alguns produtores locais. Uma vez eu encontrei um produtor, eu tava bem no começo da minha carreira, assim, começando a entender e decorar nomes, aquela coisa, gurizão novo, né? Eu vi o cara e falei, caraca, o cara tá no Brasil. E eu confundi um outro cara que tinha um perfil muito parecido, tipo, era o Dr. Luz, eu confundi pelo Didier Daguenot, então, que tinha morrido. Então, vinha do cara. Cara, e quando eu percebi o que eu falei, eu comecei a, tipo, me encolher na minha insignificância, assim. Aí eu tirei uma foto com ele super sem graça, assim, depois no final eu tentei justificar. Falei, não, porque teu solo é assim, porque eu falei, mas não deu. Já foi a vergonha inicial, assim. Ainda bem que foi lá, faz uns 15 anos isso aí, mas... Quem nunca deu umas derrapadas? Mas é bom que isso estimula a gente a ficar esperto aí, cara. Foram 2 passagens que eu lembro que sempre me vem na cabeça e fala, putz, podia ter ficado sem essa. Mas faz parte. Pô, acontece. E, cara, o que né, eu costumo dizer que a gente aqui, né, a Lifetime, a gente criou ela para gerar valor de fato para a vida do cliente, né? E nessa vibe, queria entender de você, o que gera valor para tua vida, cara?
Cara, conhecimento e experiências, né? Eu acho que a gente sempre teve uma fase na época da loja que a gente tinha com a família, sempre foi familiar, e a gente tinha esse espaço de loja que era para fazer amigos e adquirir conhecimento. Era nosso lema, né? Dentro dessa sala. E então minha vida sempre foi muito para isso, assim, eu sou muito curioso, então viagem não é só para experiência de tô viajando, mas cara, qual que é a história desse lugar? Quem que estava aqui antes, né? Eu sou meio multidisciplinar, eu tô sempre lendo sobre tudo, né? Eu gosto de ler um pouquinho sobre tudo, assim, porque eu sou bem curioso nessas coisas. Então, acho que conhecimento, para mim, é o que me move. E viver o conhecimento, né? Ter experiência desse conhecimento, né? Aprender na prática mesmo. Sim, essas coisas. Eu acho que é motivo de vida completo, assim. E esse mundo do vinho é um mundo muito filosófico, né, cara? Puta, dá pra ir muito longe. Dá pra ir muito longe. Legal. E eu tento trazer pro mundo do vinho uma coisa um pouco mais leve, lógico. A gente sempre teve aquela coisa demais, né? Do pedante filosófico demais, às vezes. Eu acho que tem momentos e momentos. A gente pode falar besteira, falar, né, piada, a gente pode falar, inclusive na sala de aula. Então eu tento trazer essa coisa do conhecimento mais leve, sim, principalmente para você quebrar barreiras, você trazer mais gente dentro. Né? Legal. Muitas vezes não toma vinho, por quê? Porque é muito pedante, é muito excludente. Cara, toma vinho. Não é só no aniversário de 50 anos. Você pode tomar vinho no almoço de segunda. Né? Trazer pra tua cultura, pro teu dia a dia, pro teu alimento, que é consumir com prazer, com parcimônia, com cuidado, faz bem à saúde. Né? Sempre tomar cuidado, mas com tudo consumido aí com calma e equilíbrio faz bem para toda a nossa saúde. Sem sombra de dúvida. Edu, deixa o Instagram pro pessoal aqui, deixa seus contatos. Bom, a Cellar Vinhos tem Instagram, né, que é Cellar com 2, não sei se estava, CLLAR Vinhos. E o meu Instagram pessoal é Eduardo Araújo Sommelier. Eu não facilitei a vida de ninguém nesse Instagram. Então é Eduardo Araújo Sommelier. Sommelier com 2 M's ali. E eu pretendo até criar uma marca, depois se quem estiver vendo aí for de marketing, coisa mais, mas eu nunca fui bom nessa área, mas agora eu tô investindo mais no Instagram ali com conteúdo também. Quem gosta de conteúdo de vinho tem falado bastante aí sobre mais parte técnica, viagens e rótulos. Então, aumentei bastante essa presença online aí, que é importante hoje em dia. É importante. Até mesmo para divulgar esse conhecimento rico que você tem aí dentro dessa cachola aí. Multiplicar conhecimento, é isso aí. Legal. É isso. Bom, para vocês que acompanharam aí a nossa conversa deliciosa, curta, compartilhe, comente, manda para a turma do vinho aí que você conhece, para as confrarias que você participa. Edu, muito obrigado aí pela tua presença. E é isso, né, Vitão? Valeu. É isso, foi ótimo. Valeu, Edu. Obrigadão. Obrigado pelo espaço. Obrigado aí, pessoal. Tchau. Valeu, tudo de bom e até a próxima aí.